Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, onde aqui nos aprofundamos na doutrina da Igreja e no mistério da fé de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinamentos dos apóstolos. Meus irmãos, peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, do nosso canal da nossa paróquia de Santo Antônio, para você receber todas as nossas notificações e poder sempre participar do nosso programa. Peço também que compartilhe para os seus amigos, nos ajude a divulgar este programa, porque o nosso objetivo é justamente a evangelização e a catequese, não é? Peço também que curta e comente as nossas transmissões, porque isso ajuda no engajamento do programa, favorece, faz com que o YouTube possa oferecer o nosso programa para mais e mais pessoas. Então, por isso pedimos que curta, compartilhe, comente as nossas transmissões, as nossas aulas, ok? Desde já agradeço a compreensão, o carinho e a atenção de todos vocês. Vamos então iniciar o programa de hoje, santificando a nossa noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, no nosso último programa, semana passada, nós iniciamos a última parte, o último tema da primeira parte do Catecismo da Igreja Católica. A primeira parte compreende o credo, os dogmas, o mistério da nossa fé. E o último capítulo do credo a ser estudado é o creio na vida eterna, ou seja, o que existe após a morte, o que existe no além-vida, ou melhor, no além-morte, que é a vida verdadeira, que é a vida eterna. Então iniciamos semana passada e hoje vamos dar continuidade a esse tema e, se Deus quiser, em nome de Jesus, semana que vem concluiremos. Então vamos lá. Na nossa última aula eu falei para vocês que a concepção pagã do tempo e da história era uma concepção cíclica, uma espécie de eterno retorno, porque eles acreditavam que o mundo material por si só era um Deus. Eles acreditavam que a matéria era eterna. Essa não é a concepção cristã, porque só Deus é eterno. Por isso, a concepção de tempo e de história que a humanidade tem hoje, que é a herança da concepção judaico-cristã, é justamente essa ideia que o tempo e a história têm um início, um meio e um fim, e não um ciclo que vai se renovando. Um ciclo vicioso, um ciclo eterno. Porque só Deus é eterno. Então, tudo teve um princípio e caminha para um fim, que é quando Jesus voltar na sua glória para julgar os vivos e os mortos. E também, semana passada, falamos sobre o juízo particular. Os protestantes não acreditam no juízo particular, dizendo que ele não está claro e explícito na Bíblia. Mas nós citamos aqui duas passagens que deixam bem claro para nós a existência de um julgamento da pessoa imediatamente após a sua morte. Que é a parábola do rico e Lázaro e aquela passagem de Lucas capítulo 23, onde o ladrão que se converteu, se arrependeu, olha para Jesus e diz: Senhor, conceda-me um lugar
no céu contigo. E Jesus vai e diz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, para ele estar ainda hoje com Cristo no paraíso, ele precisava ser julgado e receber a sentença dele. Isso quer dizer então o quê? Que imediatamente após a morte, a alma humana ela é julgada e ali mesmo ela recebe a sentença dela. Se ela vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. E ali a alma da pessoa já é destinada. E depois, é melhor nem adiantar, vamos parte por parte, né? Então, hoje vamos iniciar falando do paraíso, ou seja, o prêmio dos eleitos, daqueles que vivem e morrem na amizade com Deus. Então, vamos agora para os nossos slides, né? Ali vocês podem ver, né, na imagem ali, né? Os portões do céu sendo abertos, né? E em cima ali escrito o paraíso, né? Esse é o nosso prêmio, né? O prêmio da vida eterna, o paraíso celestial, não quer dizer necessariamente o céu acima das nossas cabeças, não. Porque o céu acima das nossas cabeças é um lugar, né, que ocupa espaço. Mas o prêmio da vida eterna, o paraíso, não é um lugar que ocupa espaço. Porque no além não existe matéria. Né? Então o céu, ele nada mais é do que o sentir a presença de Deus. Entende? Então não um lugar específico. Porque o mundo espiritual é espiritual, não é material. Mas vamos lá. Olha só. Em que os judeus acreditavam a respeito da vida após a morte? Vamos então entender, né, primeiro a fé dos judeus, que preparou para nós tudo aquilo que Jesus nos ensinou da vida após a morte. Resposta. Os judeus, antes do exílio de Babilônia, não acreditavam na existência de nada após a morte. Eles sequer sabiam que a alma era imortal. Tanto que havia na época de Jesus duas seitas religiosas que tinham visões divergentes sobre este assunto: os fariseus e os saduceus. Então vamos ler aqui Atos dos Apóstolos. Quem tiver com a Bíblia aí, abra aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos do 6º ao 8º. Capítulo 23, versículos do 6º ao 8º. Quem tiver a Bíblia de Jerusalém, né, página 1945. Assim nos diz, olha, comparecimento de Paulo diante do tribunal do Sinédrio. Paulo estava preso. A seguir, tendo conhecimento de que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, exclamou no Sinédrio. Quem? Paulo, né? Paulo diz: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. É por nossa esperança, a ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. Apenas disse isto, formou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa, uma e outra coisa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, o que está dizendo aqui para nós? Apresentando aqui a crença dessas duas seitas religiosas que existiam dentro do judaísmo na época de Jesus. Fariseus e saduceus. Os saduceus eram formados pela classe rica da sociedade judaica e pelos sacerdotes do templo. Eles não acreditavam nem em ressurreição dos mortos, nem em vida após a morte, nem em espírito, nem alma imortal, nem nada, nem imortalidade da alma, nem nada. Eles não acreditavam em nada disso. Já os fariseus acreditavam em tudo isso. Qual foi a sagacidade de Paulo para se ver livre da prisão? Ele, percebendo que parte da assembleia que ali estava eram saduceus e a outra parte fariseus, ele jogou essa ideia: gente, eu estou aqui para ser julgado por eu ser fariseu. Então o que ele fez? Ele atiçou a briga que já existia
há muito tempo entre saduceus e fariseus. E a confusão foi tão grande que, para finalmente colocar fim à confusão, tiveram que soltar Paulo. Olha a sagacidade dele, a esperteza, a perspicácia dele. Então vejam, meus irmãos, né, os saduceus, eles representam tudo aquilo que os judeus acreditavam no Antigo Testamento até o período após o exílio de Babilônia, né? Já os fariseus representam aquela parcela da população que de poucos séculos antes de Cristo até aquele momento estava crescendo cada vez mais esse grupo que acredita que a alma é imortal, que existe vida após a morte e que existe a ressurreição dos mortos. Tá dando para entender aqui a diferença? Então, vocês percebem a partir daí que os judeus nem sempre acreditaram em vida após a morte. Não é? A existência de vida após a morte, de alma imortal, de vida eterna, de ressurreição dos mortos, isso é uma coisa recente. Não é? Naquela época de Jesus, era uma coisa recente naquela época, na mentalidade religiosa dos judeus. Ok? Então vamos lá. E isso foi uma coisa que foi sendo desenvolvida com o tempo. Vamos lá. Os judeus acreditavam apenas no Sheol. O que era o Sheol? Um lugar para onde iam as sombras dos mortos. Porém, estas sombras, né, não tinham consciência da própria existência. E aqui vocês veem aí várias citações bíblicas que falam sobre o Sheol. Salmo 27, versículo 1, Salmo 6, versículo 5, 86, versículo 13, Eclesiastes, capítulo 9, versículos do 5 ao 6 e 10. Não existia mais nada para eles após a morte. Por isso, eles sempre insistiram no Antigo Testamento que a recompensa do justo é nesta vida, neste mundo, nessa existência. Qual era a recompensa do justo? Longa vida, fartura, felicidade, riqueza e muitos filhos. Se vocês forem perceber, né, se vocês forem analisar, a maior parte de todo o Antigo Testamento, né, fala sempre isso. Deus vai abençoar o seu justo. E o que era a bênção de Deus para o justo? Riqueza, prosperidade, né? Prosperidade, família numerosa e longa vida. Justamente por quê? Por que não falava da vida eterna, que é a verdadeira recompensa de Deus? Porque até aquele momento eles não sabiam que existia vida após a morte. Padre, mas isso é um escândalo. Não, não é escândalo, não. Isso daí mostra que Deus ele é pedagogo. O que quer dizer pedagogo? Pedagogo é aquele que vai ensinando as coisas aos pouquinhos, conforme a capacidade da inteligência humana vai criando cada vez mais capacidade de adquirir mais conhecimento. As primeiras gerações dos judeus eram uma geração muito incrédula e muito ignorante. Se Deus fosse revelar tudo de uma vez só, eles se escandalizariam e abandonariam a fé. Então Deus ele vai revelando os mistérios da fé aos poucos, no passar das gerações, conforme as novas gerações vão adquirindo mais maturidade, mais capacidade de adquirir mais conhecimento sobre os mistérios divinos. Por isso que só lá no finalzinho do Antigo Testamento, já próximo da época de Jesus, é que finalmente os judeus foram capazes de entender que existe a vida após a morte. E aí então Deus aproveitou esse momento para revelar. Vamos lá, continuando. Em Jesus, o Sheol passou a ser entendido como a mansão dos mortos. No Novo Testamento já não se falava, e isso daqui é a matéria da nossa fé, da fé da igreja. No Novo Testamento já não se fala mais em Sheol, como esse lugar no submundo, abaixo dessa terra para onde desciam as almas. Não. O Sheol foi sendo substituído na teologia cristã, pela chamada mansão dos mortos. O que era a mansão dos mortos? A mansão dos mortos era aquele lugar, ou melhor dizendo, lugar não, porque lugar é espaço físico,
Mas a mansão dos mortos é aquele estado da alma, né, das pessoas que morreram antes da vinda de Cristo, aguardando a sua vinda para poderem entrar no céu. Porque foi Jesus quem abriu as portas do céu para todos os que morreram na amizade com Deus. Seja aqueles que morreram vivendo a nova e eterna aliança em Jesus, seja aqueles que morreram observando a aliança feita com Moisés no Antigo Testamento. Até então, todos aguardavam Jesus vir para ressuscitar e assim abrir as portas do paraíso para nós. A partir do momento que Jesus ressuscita, abrindo as portas do paraíso, todos os mortos que aguardavam, que estavam aguardando a sua vinda, podem então finalmente subir para o céu. Ok? Ah, padre, mas no Antigo Testamento fala que Enoque foi arrebatado aos céus, que Elias foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Isso tudo é simbólico, meus irmãos. Apenas simbólico. Não no sentido real. Elias morreu, Enoque também morreu, e junto com os outros aguardava na mansão dos mortos Jesus vir para resgatar Adão, e junto com Adão todos aqueles que morreram na amizade com Deus e levá-los para o céu. A partir do momento que Jesus ressuscita, a mansão dos mortos não existe mais. Ok? Continuando. Agora vamos ler parágrafo 1023 do Catecismo. O que diz sobre o paraíso? Os que morrerem na graça e na amizade de Deus e estiverem perfeitamente purificados, viverão para sempre com Cristo. Serão para sempre semelhantes a Deus, porque o verão tal como ele é. 1 João 3, versículo 2. Isso é o início, o ensaio do conceito do que é o paraíso. É o início da explicação. Ou seja, o paraíso é o quê? É o destino, é o prêmio daqueles que morreram na amizade com Deus. Viveram e morreram na amizade com Deus. 1024. Esta vida perfeita com a Santíssima Trindade, ou seja, que vida perfeita é essa com a Santíssima Trindade? A vida no céu. Esta vida perfeita com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, com os anjos e com todos os bem-aventurados, chama-se céu. Ou seja, o céu não é um lugar, mas é um sentimento, é o estado da alma, daquele que vive uma vida plena e perfeita com a Santíssima Trindade, a Virgem Maria, os anjos e os santos. O céu, então, é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. O estado de felicidade supremo e definitivo. Gravem bem isso, estado de felicidade supremo e definitivo. Ou seja, o próprio parágrafo 1024 já diz, o céu não é um lugar físico, o paraíso não é um lugar físico, mas é o estado da alma. Tá dando para entender? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários aí que eu terei o maior prazer de responder, Continuando. Parágrafo 1025, resumindo, Parágrafo 1025. Viver no céu é estar com Cristo. É isso. Isso é o paraíso. É o estado da alma daquele que vai contemplar Deus face a face. E será feliz única e simplesmente por isso. Porque contemplar Deus face a face é o tudo da nossa vida. Porque Ele é o nosso Criador. Nós fomos feitos por Ele e para Ele. 1026. Pela sua morte e ressurreição, Jesus Cristo abriu-nos o céu. E assim Ele colocou fim à mansão dos mortos que não existe mais, a partir da sua ressurreição. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associa a sua glorificação celeste àqueles que nele acreditaram e permaneceram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados nele. Próximo slide, vamos ver. Vamos agora, deu para entender então o que é o céu, o paraíso, É a posse desse estado perfeito da alma
que deseja Deus sobre todas as coisas, né? Que vai contemplar Deus face a face. E junto com a Virgem Maria, com todas as outras criaturas, anjos e santos, louvar a Deus por toda a eternidade. Agora vamos para o inferno. Olha só, a imagem já deixa bem claro para nós o que é o inferno. Olha lá, a cruz de Cristo, e a pessoa está como? Virou as costas para a cruz de Cristo. Isso já diz para nós o que é o inferno. O inferno é o estado da alma daquele que rejeitou Deus a sua vida toda, virou as costas para Deus. A única coisa aí que não está de acordo nessa imagem é que mostra a pessoa como se a pessoa estivesse triste, né, pensativa, mas não. A alma que está no inferno, ela tem tanto ódio no coração dela, que ela não está triste, né, por não ter ido para o céu. Pelo contrário, ela rejeita Deus, ela rejeita tudo, ela odeia tudo e todos, ela é puro ódio. A alma que está no inferno pode ser comparada ao demônio, né? Então, continuando, prosseguindo, na verdade. Parágrafo 1033 do Catecismo. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se descurarmos as necessidades graves dos pobres e dos pequeninos, seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. Ou seja, coitadinha da alma que está no inferno. Não, não é coitadinha não. Ela, a vida toda dela, ela escolheu por livre e espontânea vontade rejeitar Deus, rejeitar tudo o que é o bem. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Vamos ler aí então a parte final de Mateus 25, né? Mateus capítulo 25, versículos do 31 ao 46, é a última parábola de Jesus no Evangelho de São Mateus. A parábola do juízo universal, aquela que resume para nós como que será o juízo final, né? Como que Deus, né, vai julgar os vivos e os mortos. E qual vai ser o critério para separar os eleitos dos condenados, né? Vamos lá, Mateus capítulo 25. Nos diz assim. Quem está com a Bíblia de Jerusalém, página 1750, versículo 41. Em seguida, né, Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: em verdade eu vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, ou seja, para o inferno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Qual vai ser o critério de Jesus para julgar os vivos e os mortos e separar os eleitos dos condenados? Justamente se praticaram o amor e a caridade ou não. Padre, ele não vai perguntar quantas vezes nos confessamos, comungamos, participamos de missa e rezamos, não? Não. Sabe por quê? Porque é pelas suas obras de caridade, amor e misericórdia que ele vai medir a qualidade da sua vida de oração. O quanto a sua vida de oração tem transformado o seu íntimo, o seu interior. Deu para entender? Vai ser isso. Então, esse vai ser o critério. Então, aqueles que vivem a sua vida inteira e até no último suspiro de vida antes de morrer, não se arrependem profundamente no fundo do seu coração dos seus pecados
e não se voltam para Deus, o destino deles é o inferno. Vamos lá. 1034. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservada aos que recusam até o fim da vida acreditar e converter-se, e na qual podem perder-se a alma e o corpo. Então vamos lá. Mateus 10, 28. Página 1721 da Bíblia de Jerusalém. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Ou seja, temei o mal. Agora, o que é a geena? A geena, desculpe, tem até um erro de português ali, não é com J, é com G. O que é a geena? Vou explicar para vocês. A geena era o lixão de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade erguida no alto do Monte Sião e tinha um penhasco. As pessoas iam até a muralha na beira daquele penhasco e dali jogavam lá para baixo o esgoto, o lixo, Então formava-se lá no fundo do vale do Monte Sião, formava-se ali um lixão. E ali viviam as pessoas miseráveis, catando, dentro daquele lixo ali alguma coisa para comer. Então ali era um lugar insalubre, de muita miséria, de muita nojeira e de um calor insuportável, porque estava no pé da montanha e não batia vento nenhum. Então Jesus ele usa a imagem da geena para fazer aquelas pessoas entenderem o que vai ser o inferno. O inferno vai ser justamente isso. Um lugar de miséria, de podridão, de muita nojeira. Entende? Então Jesus usa a imagem da geena para explicar para os judeus daquela época o que era o inferno. Parágrafo 1035. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade, ou seja, o inferno existe, ele é para sempre. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, após o julgamento do juízo particular, onde sofrem as penas do inferno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna, na separação definitiva de Deus. Ou seja, o que é o inferno então? É o estado da alma, daquele que está banido definitivamente da visão da glória de Deus. O único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para a qual foi criado e a que aspira, que é Deus. E aqui isso faz me lembrar de uma frase famosa de São Padre Pio. São Padre Pio, ou São Pio de Pietrelcina, certa vez um paroquiano, justamente para justificar os seus pecados e não querer se converter dos seus pecados, chegou para ele e disse assim: Frei Pio, eu não acredito no inferno, para mim o inferno não existe, é só o céu. Aí Padre Pio foi, e falou para ele, palavra dura, mas finalmente para acordá-lo para a vida. Ah, você não acredita não? No inferno não? Não acredito não. Tá bom, não tem problema não. Vive a sua vida normal e quando você morrer e for lá e for direto para o inferno, aí você vai passar a acreditar nele. Só que aí já vai ter sido tarde demais. E diz que foi um susto tão grande que ele deu naquele homem com essas palavras, que tudo indica a crer que o homem deve ter mudado de vida depois, Mas vamos lá. 1037. Deus não predestina ninguém para o inferno. Todos nós estamos predestinados para o céu. Deus enviou seu Filho ao mundo para que não pereça e não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus predestina todos para o céu. Só vai para o inferno aquele que quiser. Para tanto, é preciso haver uma aversão, ou seja, um nojo, voluntário a Deus. Ou seja, eu tenho que ter uma aversão voluntária a Deus para que eu não vá para o céu e vá para o inferno. Pecado mortal, Todo pecado mortal é isso, é uma aversão voluntária a Deus, porque me dá a sentença eterna. E persistir nessa aversão voluntária até o fim da vida.
Ou seja, não basta só cometer o pecado mortal, mas persistir em não querer o perdão e a misericórdia de Deus na minha vida. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Quando Jesus diz, né, que todos os pecados têm perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo, né? É justamente isso. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado de não querer Deus na minha vida, de rejeitar Deus definitivamente. Por isso não tem perdão, porque não que Deus não perdoe, mas porque eu não quero o perdão de Deus. Continuando, na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos seus fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. Segundo a carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então vamos lá. Vamos agora entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. Vamos lá? Olha só, o pecado contra o Espírito Santo consiste na rejeição da graça de Deus, ou seja, eu rejeito a graça de Deus. Eu recuso a salvação que Deus me oferece. Eu não quero Deus na minha vida. Vamos então, quais são os pecados contra o Espírito Santo? Nós vamos ver que são 6. O primeiro deles, o desespero de salvação. A presunção de salvação sem merecimento. Negar a verdade conhecida. Inveja da graça fraterna. A obstinação no pecado e a impenitência final. Então vamos lá. Vamos explicar cada um dos 6. Né? Os pecados contra o Espírito Santo, que são 6, são chamados assim porque se cometem por pura malícia, ou seja, por pura maldade. O que é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo. Ou seja, são pecados que eu cometo por pura maldade, em oposição ao Espírito Santo, que é a pura bondade. E por isso, naturalmente, eu rejeito o Espírito Santo. Porque eu assumo a maldade pura na minha vida e deixo de lado o Espírito Santo, que é a pura bondade. Então vamos lá. O primeiro deles, o desespero de salvação, ocorre quando a pessoa já pecou tanto que entra em desespero, achando que não há mais salvação para ela. Fica convencida de que seu destino é o inferno. E por isso ela rejeita. Porque por mais que o padre, por mais que as pessoas digam que não existe nenhum pecado neste mundo, né, que Deus não perdoe, né, Deus perdoa todos os pecados, basta a gente querer o perdão e se arrepender, né, mesmo falando isso, a pessoa teima em insistir que não tem jeito para ela, o jeito para ela é o inferno mesmo. Ou seja, é a falta de fé total. É desistir completamente da graça de Deus. Note-se que neste caso a pessoa não se confessa, ou seja, ela não busca o sacramento da confissão, porque ela acredita que não adianta para ela e que ela está definitivamente condenada. Por isso, meus irmãos, busquemos sempre a confissão, mesmo que a gente sinta dor, achando que eu sou o pior lixo do mundo sou eu, porque eu confesso e depois eu volto a pecar de novo, mas não desista do perdão de Deus, porque Deus nunca desiste de nós. Esse é o desespero total da salvação, que é o primeiro pecado contra o Espírito Santo. O segundo, presunção de salvação sem merecimento. A pessoa se acha muito virtuosa e pensa que já está no céu, e por isso, por mais que possa ter feito algum pecado, Deus lhe perdoará. Implica num sentimento de orgulho, achando de que está salva pelo que já fez na vida. Né? Note-se que neste caso a pessoa não se confessa porque acha desnecessário, acredita que já está salva. Como muitos dos nossos irmãos protestantes, né? Que não confessam seus pecados, nem mesmo em oração pedindo perdão a Deus, porque eu já sou batizado, eu já estou salvo. Eu creio em Jesus, fui batizado, já é o suficiente. Não tenho mais pecado, não preciso pedir perdão de nada. Ou seja, a presunção elevada ao extremo, o orgulho absoluto. Continuando. Terceiro, negar a verdade conhecida. A pessoa se julga dona da verdade
e por isso não aceita as verdades da fé por puro orgulho. Ou seja, a pessoa orgulhosa que acha que sabe mais do que o próprio Papa, né? Neste caso, a pessoa não se confessa porque acha que está certa e que não há nada a se confessar. Ou seja, ela é tão orgulhosa que ela é incapaz de reconhecer os próprios pecados, né? E não é nem por orgulho, por ignorância, não. É por orgulho e presunção mesmo. Nem considera o pecado de duvidar das verdades da fé ou mesmo negá-las. Considera que sabe mais do que a própria igreja e nega que o Espírito Santo a auxilia. Olha que coisa. Ou seja, é o orgulho levado ao extremo, né? Que foi o mesmo pecado que fez os nossos primeiros pais abandonarem Deus comendo o fruto proibido, de quererem serem mais do que Deus. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa que quer ser mais do que Deus. Quarto pecado contra o Espírito Santo, a inveja da graça fraterna. A pessoa tem inveja da graça que Deus dá a outrem. O invejoso irrita-se, porque o seu próximo conseguiu algo de bom e por isso se revolta contra Deus. É o caso de Caim e Abel, não é? Caim matou Abel por pura malícia, porque achou um absurdo Deus dar uma bênção a Abel maior do que a bênção dada a ele. Quando Caim também foi abençoado. Então é inveja ao extremo, ou seja, eu posso ir para o céu, mas eu não aceito que o outro tenha um céu mais bonito que o meu. Eu não aceito que o outro vá para o céu, só eu posso ir para o céu. Então olha lá, a pessoa não se confessa porque está revoltada contra Deus e não há arrependimento em seu coração, né? Por pura inveja. Inveja aqui, inveja ao extremo, tá, gente? Às vezes a gente sente uma pontinha de inveja no nosso coração, né, do nosso irmão ter alcançado graças belíssimas de Deus. Mas isso depois passa. Agora, essa inveja ao ponto de eu querer que o outro vá para o inferno e não mereça o céu como eu devo buscar o céu e alcançar o céu, isso é pura maldade. Quinto, a obstinação no pecado. É quem peca não por fraqueza, mas por pura malícia, porque não quer se arrepender. Peca não porque simplesmente teve tentação, mas porque ama pecar. Ora, se ama pecar, não se confessa porque quer continuar no pecado. Ou seja, a pessoa está obstinada ao pecado, ela não quer se converter de jeito nenhum. Não tem nem mesmo o desejo de se converter. Não quer e não deseja a conversão. Ela quer viver na lama do pecado mesmo, não está nem aí. Sexto, a impenitência final. Uma pessoa que vem pecando a vida inteira, no final de sua existência, continua sendo impenitente e não arrependido de seus pecados. É a suprema rejeição a Deus. Mesmo estando no fim da vida e sabendo que vai morrer, a pessoa não quer mudar de vida. Ou seja, mesmo estando no fim da vida, ela não quer se arrepender dos pecados dela. Ou seja, nem aquilo que São Paulo nos diz, né? Que a pessoa que errou na vida, a vida inteira, mas busca o arrependimento no último suspiro de vida, essa terá a vida eterna. Nem assim a pessoa quer. Por isso, meus irmãos, uma fórmula certa de evitarmos o inferno, né, de termos o arrependimento perfeito, nem que seja no último instante da nossa vida e alcançarmos o céu, pelo menos o purgatório, é repetir sempre, né, principalmente nos últimos instantes da nossa vida, aquela jaculatória famosíssima, né? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima me há de valer. Me há de valer na maior aflição. Ó Virgem Santíssima, tem de mim compaixão. Agora, meus irmãos, melhor dizendo, vamos deixar para o nosso próximo encontro. Então já falamos do paraíso e do inferno hoje. No nosso próximo encontro, falaremos, né, da segunda vinda de Cristo e dos novos céus e da nova terra. Amém?
Então, ficamos por aqui hoje e recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão dos santos anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz, o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E até semana que vem, se Deus quiser.